o Bom Dia Mirante vai falar de saúde. Até quinta-feira, profissionais da área da saúde estarão realizando gratuitamente a primeira semana do aneurisma de aorta abdominal. Thaís, silencioso, sem sintomas, o aneurisma de aorta abdominal pode levar o paciente à morte se não tiver a doença diagnosticada a tempo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cirurgião vascular do Hospital Universitário Presidente Dutra, Kelston Felice. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia. Por que, então, a realização dessa semana? Bom, o intuito da realização da semana, basicamente, é orientar e informar a população acerca do que é essa doença, né? O aneurisma de aorta é uma doença que pode ser detectada precocemente e tratada de forma adequada, evitando a complicação, que é a ruptura, que pode levar à morte em 90% dos casos. Doutor, agora sim, a maioria das pessoas não vão com frequência fazer diagnósticos. Creio que essa deve ser a maior preocupação de vocês? Sim, é uma doença que as pessoas, quando a gente fala aneurisma, pensam logo em aneurisma cerebral, né? No entanto, o aneurisma de aorta, ele é uma doença muito frequente, mas que acomete uma outra região, no caso, a região do abdômen. E esses pacientes, na maioria das vezes, são assintomáticos, eles não percebem que tem essa doença. E a gente acaba detectando porque esse paciente vai fazer algum exame por conta de outro problema de saúde e aí acha incidentalmente. Ou então, como acontece com frequência aqui em São Luís, os pacientes apresentam a ruptura, ou seja, é a complicação do aneurisma. E quando chegam para a gente, já está numa condição muito mais grave, praticamente impossível de se tratar. Doutor, e como é que se desenvolve essa doença? Bom, o aneurisma ele tem várias causas, né? Mas basicamente a gente diz que é uma doença degenerativa, ou seja, a parede do vaso sofre alterações e que provoca, então, o aumento do diâmetro do vaso. Então, se você tem uma aorta normal entre 1,5 e 2,5 centímetros de diâmetro, quando ela chega a partir de 5 centímetros, a gente sabe que esse risco de romper começa a ficar muito grande. Então, indica-se o tratamento a partir do tamanho do aneurisma, né? Como é que é feito o tratamento? Bom, o tratamento, hoje, a gente tem duas formas de tratar o aneurisma, né? Primeiro, lembrando que nem todo paciente que tem aneurisma precisa sofrer alguma intervenção. Pode ser feito apenas um acompanhamento, tratamento das doenças de base, pressão alta, acabar com o tabagismo, né? Exercícios físicos, tudo isso para evitar que esse aneurisma cresça. Uma vez que ele atingiu o tamanho que precisa ser tratado, a gente pode tratar tanto com a cirurgia aberta, você abre o abdômen do paciente, tira o aneurisma e coloca uma prótese. Ou então você trata endovascular. A partir de uma dissecção da virilha, você consegue colocar um catéter por dentro da aorta e colocar uma prótese por dentro do vaso sem ter que abrir o abdômen do paciente. Doutor Kelston, é importante também o senhor falar do diagnóstico, porque esse diagnóstico vai ser feito gratuitamente durante esta semana. Sim. Um dos nossos objetivos, principalmente, é conscientizar a população de que o diagnóstico do aneurisma é uma coisa extremamente simples, né? O próprio médico pode conseguir fazer o diagnóstico através da palpação do abdômen do paciente. Mas a gente sabe que alguns pacientes têm um abdômen um pouco maior e às vezes fica difícil essa palpação. Então o exame de escolha é o ultrassom. O ultrassom é um exame extremamente simples, barato e que ele tem uma sensibilidade muito grande. Então nós vamos até mostrar isso lá no Shopping São Luís. O Hospital Universitário cedeu um aparelho para nós e nós vamos fazer os exames na quinta-feira. Vão ter vários colegas que são membros da Sociedade de Cirurgia Vascular fazendo os exames durante o dia todo, gratuitamente. Esses pacientes vão ser entrevistados durante a semana e vão ser agendados para fazer o exame na quinta-feira. Aqueles que não puderem fazer, a gente vai dar um encaminhamento para que ele possa fazer o exame ou na rede pública ou na rede privada, caso seja... Então, o cadastramento desses que vão fazer na quinta-feira já foi feito, é isso? Não, vai começar a partir de hoje. Onde? Hoje à tarde, às 2 horas, vai começar o agendamento lá no próprio Shopping São Luís. Esses pacientes vão ser entrevistados, a gente vai identificar se eles pertencem ou não ao grupo de risco, e uma vez que eles se enquadrem naquele padrão, eles vão ser encaminhados para fazer os exames. Doutor, agora o número de pessoas com essa doença aqui em São Luís já chega a preocupar? Na verdade, nós não temos uma ideia real da quantidade de pacientes que possuem aneurismas, mas a gente, por estimativas, por estatística, baseado no último censo, a gente estima que devam ter mais de 1.000 pessoas que possuem aneurisma de aorta e não sabem. Mas um dia elas vão saber, ou seja, essa doença é silenciosa, mas vai ser um dia que a pessoa vai sentir o efeito. Esse é o problema. Às vezes, quando ela sente, Soares, é tarde.
A ruptura já pode acontecer como uma primeira manifestação da doença, e aí a gente sabe, lembrando que a mortalidade na ruptura é em torno de 90%. O senhor falou também em grupo de risco. Qual é esse grupo de risco? Bom, basicamente é uma doença que é muito mais comum em homens, tá? Então é 5 homens para cada mulher que são acometidos, e está relacionado com a idade, a partir dos 60 anos, a hipertensão e principalmente o tabagismo, tá? As pessoas que fumam têm 7 vezes mais chance de ter aneurisma do que uma pessoa que não fuma. A gente agradece pela entrevista e desejamos sucesso nessa atividade gratuitamente à população. Muito obrigado.